Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, como está? Oi, boa tarde, Sardenberg, Leandro, todo mundo que nos assiste, nos ouve. Boa tarde, Vera. A Vera também nas nossas telas. E, Vera, bom, o assunto é o que o Copom andou dizendo hoje, o que o Haddad disse, o que o Galípolo também comentou, né, dizendo que a questão fiscal não vai ser uma muleta, né, para, digamos assim, mexer na taxa de juros, na taxa de juros, né? Exato, Sardenberg. Eu já achei um pouco exótico o diretor de política monetária do BC participar de uma live de uma corretora no dia da divulgação da ata do Copom, né? Por mais que ele evite, ele fica atuando um pouco como comentarista da ata do colegiado do qual ele faz parte, que tomou uma decisão unânime. Então, me pareceu um pouco estranho e acho que o mercado também estranhou, porque reagiu à fala dele subindo um pouco o dólar, né? Teve brincadeira sobre o fato dele ser o futuro presidente, perguntaram se ele já era presidente do BC na Austrália. Aí ele teve de dizer, não, o presidente é o Roberto, eu estou muito feliz aqui, estou me divertindo, estou amadurecendo. Lá um papo meio de estrela de filme ou de jogador de futebol, mas que não me pareceu muito apropriado para a função de diretor de política monetária do BC. Mas, enfim, foi lá, reafirmou a unanimidade da reunião, disse que realmente a função do BC não é ser tomador de risco, o que é uma frase correta, né? A função do BC é fazer com que a inflação convirja para a meta, e ele falou que o BC tem ferramentas para isso e que vai utilizá-las. Mas aí falou essa história de que o fiscal não pode ser uma muleta para que o BC não persiga a meta de inflação. Uma frase meio enigmática, né? Mas, enfim, a live dele mexeu um pouco com o mercado. O Haddad reagiu, a meu ver, com um certo desânimo à ata do BC. Ele não quis fazer críticas veementes, disse que ela está muito aderente ao que o próprio comunicado do dia da decisão já tinha apontado, nesse sentido de que está havendo uma interrupção para avaliação de cenários sem uma perspectiva concreta do que vai ser feito daqui para frente. E aí o que me pareceu é um pouco ali realmente desanimado com o porvir, né? Ele achou um pouco inapropriado que o Rio Grande do Sul tivesse aparecido de alguma maneira no comunicado e na ata, que o BC tem que ter um horizonte de médio e de longo prazo e que nada do que tem de pressão inflacionária referente à tragédia do Rio Grande do Sul deveria ser levado em conta para definir a meta a médio e longo prazo. Enfim, me pareceu realmente um pouco desacorçoado com a ata. E é isso, o mercado segue reagindo um pouco à ata, que é bastante dura, tem ali recados duros ao governo, fala que o que se nota é que perdeu-se o ímpeto com as reformas, também um esmorecimento na busca aí pelo equilíbrio fiscal, que existe uma dose grande de incerteza em relação à dívida pública, que o crédito direcionado também é um fator de preocupação, e a inflação de serviços. Então, eles listam uma série de preocupações aqui no fronte interno e falam também de um cenário externo muito instável, e aí deixam tudo num stand-by. Não se sabe o que vai acontecer daqui para frente, não tem nenhum horizonte, não tem nenhuma orientação para as próximas reuniões. Vai depender muito de como esses fatores que eles listam evoluírem daqui até a próxima reunião, que vai definir a taxa de juros já no segundo semestre. No caso aqui do Real, teve também uma declaração de uma diretora do Banco Central dos Estados Unidos, né? É uma diretora do FED que disse que não tem mais redução de juros este ano. Mas é uma diretora só, mas de todo modo o pessoal se assustou, né?
Os diretores dos bancos centrais estão falantes nesta terça-feira, né? Exato. Ela falou isso é uma grande interrogação incógnita que segue aí por meses a fio de quando que eles começariam aí um ciclo de queda dos juros. Não havia nenhuma também pista e ela falou isso e aí gerou um solavanco. O dólar que estava 5,43 na fala do Galípolo subiu um pouquinho mais para cima de 5,44. Então, é um mercado muito alvoroçado. Eu sei que o Lula não gosta, o Haddad não gosta, dizem que isso é especulação, mas não tem jeito. Esse pessoal que toma risco e que investe, está procurando sinais do que vai vir na economia mundial e o que vai vir aqui, principalmente em termos de política fiscal, e reage mesmo a falas, fala do presidente da República, fala de ministro, fala de diretor do Banco Central. Por isso que todo mundo deveria ser mais comedido com o que fala num momento tão delicado como esse que a gente está passando. A economia vai bem, saíram indicadores bastante positivos de emprego, enfim, de atividade econômica, a previsão de crescimento segue ali na faixa de 2 e tal, mas tem essas nuvens meio cinzas vindo no horizonte. Não custa todo mundo colaborar para que não haja mais tensão no ar. Se você ler a ata do Copom com olhos maldosos, você vai dizer o seguinte: o Lula havia dito há pouco que a coisa que estava fora do lugar na política econômica, da economia brasileira, era o Banco Central. O que o Banco Central diz que o que está fora de lugar é o fiscal, né? O fiscal, que o fiscal perdeu, que perdeu-se ali o ímpeto, não, que houve um esmorecimento, tanto no esforço de reformas quanto no de disciplina fiscal. Então, sim, tem um puxão de orelha, claro, ali, com a diferença de que não é algo personalista, é uma coisa de um colegiado que foi decidida por unanimidade, né? Inclusive com os 4 diretores que o Lula já indicou. Exato. Ok. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, aqui no CBN Brasil, e às 5 horas. Às 5 horas? Não, 6 horas. 6 horas. 5 horas começa o ponto final. 6 horas é mais um Viva Voz com Vera Magalhães e Carol Moura. Obrigado, Vera. Até. E o podcast, como é que tá indo? Eu já ouvi o primeiro. O podcast sai o segundo episódio sai depois da manhã, sai quinta-feira, a entrevista, a conversa com Gustavo Franco, que está bem interessante, viu? Nós estamos falando, para os ouvintes, estamos falando do podcast Plano Real, Histórias Não Contadas, que nós estamos colocando no ar cada quinta-feira um episódio novo. Nesse caso do Gustavo Franco tem coisas muito interessantes, né? Ele foi um dos principais responsáveis pela troca de toda a moeda no país. Ele era o cara que escrevia os documentos e que teve a ideia de chamar os advogados, né? Chamar os advogados para o plano, porque todos os planos anteriores deu rolo na justiça, né? Todo mundo foi na justiça. Pode ver, até hoje tem processo ainda de perdas do real, perdas do cruzado, perdas do plano Collor e tal. Então, o que o Gustavo Franco falou, o que nós precisamos é de um batalhão de advogados, né, para que as coisas saiam todas conforme. E isso tudo está contado nesse segundo episódio. O primeiro é do Baixa, que tem histórias muito boas. Tá muito bom, eu ouvi já o primeiro episódio. Tinha coisa até que nem você sabia, né? Que ele contou. Exatamente. Muito legal. Daí o Histórias Não Contadas. Porque, eu acompanhei de perto. Mas tinha muita coisa que eu ainda não sabia. Detalhes de histórias. Os ouvintes jovens, fica essa dica para saberem o que é um processo inflacionário e o que ele pode causar de bagunça na vida econômica de um país, né? 40% de inflação no mês. Você acredita? Cheguei a pegar esse comecinho. Nós estamos discutindo inflação de 3,5%, 3%, 4%. Né? A inflação era de 40% no mês. A gente ia dar mesada para as crianças. E como é que você ia dar mesada? A criança vinha com a calculadora. Não, e você tinha que dar a mesada, era indexada, né? Qual é o valor da mesada? Um hambúrguer, uma Coca-Cola, entrada de cinema, passagem do busão e um dinheirinho extra, porque o preço podia subir quando eles estavam indo para o cinema. Né? Tem que dar para pagar tudo isso. Bom. Isso aí, então, Vera. Obrigado, Vera. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.